Estamos dando início nesse momento a mais um programa Frente a Frente da televisão Rede Vida, o canal da família. Toda semana eu entrevisto uma pessoa. Hoje vou entrevistar um médico, mas nós vamos conversar sobre esse médico, primeiro conhecendo quem ele é, qual é a sua matéria, e depois vamos lhe formular algumas perguntas sobre o seu trabalho profissional. Quero cumprimentar o povo brasileiro e dizer-lhes que hoje eu vou entrevistar o Dr. Pascoal Barretti. Ele é um médico nefrologista, mas sobre isso nós vamos conversar daqui a pouco. Doutor, cumprimente o nosso povo brasileiro. Muito boa noite, telespectadores da Rede Vida, todo o Brasil. Boa noite, Dom Antônio, nosso sempre arcebispo de Botucatu. Prazer muito grande estar na Rede Vida, falar um pouco do nosso trabalho lá em Botucatu, junto da nossa universidade. Há pouco tempo estive em Botucatu, onde eu sou arcebispo emérito de lá. E estando na Faculdade de Medicina, que eu fui convidado por um alemão, se eu poderia benzer um tal de apoio. Eu não sabia bem o que seria casa de apoio, mas quando cheguei lá aprendi, e qual não foi minha surpresa, que o diretor dessa casa de apoio é o Dr. Pascoal. Dr. Pascoal, o que é essa casa de apoio? Eu já aprendi, ensine para os outros do nosso Brasil. Bom, essa é uma longa história, Dom Antônio. A gente, por uma dessas nossas andanças pela administração, em determinado momento a gente se tornou presidente de uma fundação, que é a Fundação de Apoio à nossa Faculdade de Medicina, ao nosso Hospital das Clínicas de Botucatu. E essa fundação, em decorrência das suas várias ações para a comunidade, um certo dia ela foi qualificada pelo Conselho Nacional de Assistência Social como uma entidade beneficente, mais conhecida como entidade filantrópica. Isso era um fato que ocorreu em 2003. Nesse tempo, nós exercíamos a função de superintendente do Hospital das Clínicas e nos deparávamos com alguns tipos de problemas para os pacientes que vinham de longas distâncias, né, até o nosso hospital para serem atendidos. E a Casa de Apoio, que o senhor conheceu, é uma iniciativa da nossa fundação de dar abrigo e apoio a essas pessoas que vêm de longas distâncias e não têm, muitas vezes, onde dormir, onde comer, onde esperar uma consulta, onde esperar o motorista levá-la de volta até a sua cidade. E aquela que o senhor conheceu é a nossa quarta, mas eu sempre brinco que é a nossa quinta casa de apoio. Essa é uma longa história que nós vamos ter oportunidade de conversar hoje e agradecendo essa grande oportunidade que a Rede Vida nos traz. Então, aquela casa que o senhor conheceu, ela é dirigida, ela é voltada ao paciente transplantado. O nosso hospital é um centro de referência para pacientes transplantados, particularmente os transplantes renais, que é da minha especialidade, e essa casa de apoio se destina a receber esses pacientes entre as suas consultas, logo após a alta, em momentos que eles precisam do hospital e estão muito distantes dos seus lares. Então, ela realmente é uma casa, ela atua como se fosse a casa deles. O senhor falou de Botucatu, Faculdade de Medicina. Quando a gente está em Botucatu, sempre dizem assim, né? É a cidade das boas escolas e dos bons ares. É verdade. Mas eu gostaria, doutor, de apresentar o senhor para o povo brasileiro. O doutor Pascoal Barretti, ele é médico da Faculdade de Medicina de Botucatu. Aliás, uma grande faculdade e de renome. Obrigado. O campo dele, ele é nefrologista e administrador hospitalar. Doutor em fisiopatologia em clínica médica pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho desde 1997. Escreveu muitos artigos, esteve também em vários congressos nacionais e internacionais,
É professor adjunto da Universidade Estadual Paulista, Júlio Mesquita Filho, desde 2005. E é diretor-presidente da Faculdade de Desenvolvimento Médico Hospitalar da FAMESP. Recebeu 39 prêmios e homenagens de distinção. Meus parabéns. E atua na área de pesquisa com ênfase nas complicações infecciosas de diária peritoneal. Doutor, o senhor que é nefrologista, o que é nefrologista? Nefrologia? Bom, nefrologia, ela é a especialidade da medicina, né, da área de clínica médica, que cuida das doenças renais, né, da sua prevenção, do seu tratamento, das pesquisas envolvidas e também daquilo que a gente chama o tratamento substitutivo da função renal, que se divide entre a diálise, né, a mais comum é a hemodiálise, a gente atua na hemodiálise também na diálise peritoneal, que é uma diálise realizada no domicílio do paciente, e também do transplante renal. Então, o nefrologista é o clínico que atua nessas áreas. Isso difere um pouco do urologista, que atua na área cirúrgica. O urologista atua com as patologias do trato geniturinário cirúrgicas. Então, o nefrologista ele tem essa abrangência, né? Então, hipertensão arterial e todas as doenças que podem comprometer os rins são a área de atuação da nefrologia. Doutor, quais seriam as causas do rim não funcionar? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque às vezes a gente tem a impressão que são causas pouco comuns. Pelo contrário, as duas causas mais importantes são o diabetes e a hipertensão arterial, no mundo todo. Então, o adequado tratamento do diabetes, o adequado tratamento da hipertensão arterial são estratégias fundamentais para os nossos rins terem saúde, né? Então, são as causas mais importantes. O senhor se referiu a diabetes. Já ouvi falar de diabetes número 1, diabetes número 2? O que quer dizer isso? O diabetes tipo 1, ele é o diabético que acomete mais pessoas jovens e fundamentalmente ocorre por falta de insulina, né? São pessoas, quando você vê diabéticos, crianças ou adolescentes ou muito jovens. O diabetes tipo 2, o problema não está na falta da insulina, está na utilização da insulina. E são pessoas mais idosas, têm uma relação muito próxima com ganho de peso, com obesidade, e é uma doença muito mais frequente, muito mais do nosso momento. Então, são doenças que têm muitas semelhanças, mas têm mecanismos diferentes para a sua instalação. Doutora, eu conheço uma pessoa, uma senhora, hoje se encontra com 92 anos. Com 19 anos foi retirado um rim. Ela só sobreviveu com um. Isso aqui é um verdadeiro o quê? É milagre ou é coisa da medicina? Viver só com um rim. Dom Antônio, a gente brinca que os rins são tão importantes que a gente tem dois para poder viver com um só. Né? Ah, que coisa. Como Deus é bom, não? Exatamente, porque é possível perfeitamente o ser humano viver com um rim só. Alguns vão mais além, diz que a gente tem dois para doar um, quando alguém precisa. Então, é perfeitamente possível a vida com um rim só, não é? Tanto é que os transplantados têm essa opção, eles vivem com um rim só. A gente não transplanta 2 rins, né, no paciente que recebe um transplante renal, transplanta apenas um. Não é? Qual é a sua experiência como médico? Olha, eu me formei há 30 anos, né, comemoramos isso recentemente, né, em Botucatu. Eu fiz clínica médica, tive um pequeno período, uma experiência no interior do estado, numa cidadezinha próxima de Botucatu, recordo com muito carinho, chamado Bofete. Eu fui lá como clínico geral. Vamos cumprimentar o pessoal de Bofete, que o doutor está celebrando. Também um abraço a Bofete e um abraço à minha cidade também, Tapetininga, que é onde eu nasci. E de lá fui a Botucatu estudar medicina. E é um centro cultural de Tapetininga, hein? Sem dúvida alguma. E estivemos em Botucatu durante o nosso curso de medicina, residência médica. E optamos, né, pela carreira universitária, né, para atuar dentro da universidade como médicos e como professor, né, e essa foi a nossa principal experiência como médico. A gente atua até hoje voltado para a área renal, para a área de hemodiálise e de diálise peritoneal. Essa é a minha experiência como médico, certo?
E na área da administração? Essa é importante. São caminhos, né, que a universidade ele é um local onde a nossa atividade ela se divide na área médica, na área de ensino, né, na área de pesquisa e também na área de gestão. E por uma contingência, né, eu fazia parte de um conselho quando, infelizmente, um saudoso professor que dirigia o hospital faleceu e a gente acabou, um ano depois disso, assumindo a direção do Hospital das Clínicas. Isso tem aproximadamente 11 anos e a gente não conseguiu mais sair da administração, né? Essa experiência no hospital foi uma experiência além do que representa dirigir um hospital daquela envergadura, experiência difícil, mas eu acho que é uma experiência que depois de alguns anos a gente entende que valeu a pena. A gente teve contato com alguma coisa que a gente ouvia falar, mas não sabia direito, que é um outro lado da atenção médica, um outro lado da situação que envolve o paciente doente, que é o paciente estar fragilizado, o paciente está doente, mas com possibilidade de duas coisas que são básicas, né? Que são necessidades humanas mínimas, que é casa e família, né? Você imagina uma pessoa doente já está fragilizado, e essas pessoas morando distantes, sozinhas e muitas vezes sem ter onde ficar. Então, um grande professor, o Dr. Éder Treza, um grande cardiologista lá de Botucatu, já aposentado. Muito meu amigo. Ele era o presidente do que a gente chamava Comissão de Humanização e sempre nos dizia sobre isso. E precisou a gente assumir o hospital para ver de perto realmente essa necessidade extrema de pessoas que perambulavam lá pelos corredores, pelos gramados, esperando consulta, chegava de madrugada, não tinha onde ficar. E pela primeira vez aí, já com o apoio do Serviço Social, da assistente social Solange, pelo alemão, o Rubens de Almeida, também amigo do senhor, surgiu a ideia, por que não construímos um espaço, um abrigo, alguma coisa para essas pessoas? A gente tinha que priorizar que área isso é mais importante, qual é a área de maior sofrimento. Não havia dúvida que era com as pessoas com câncer, né? Então a nossa primeira casa de apoio, inaugurada em 2006, e a gente teve a satisfação, né, de inaugurar isso logo no começo da nossa gestão na fundação, foi voltada aos pacientes com câncer. Então ela se chama a Casa de Apoio ao Paciente Oncológico. Vindo com essa ideia do hospital, com toda essa necessidade, conhecedor do assunto, a gente, à frente da fundação, deu conta dessa ideia, evidentemente com o apoio da faculdade, com o apoio do hospital e de muitas pessoas. A gente montou a primeira casa, a gente não sabia direito como isso ia funcionar, em 2006. E hoje, em seguida, essa necessidade se tornou patente para as crianças. O nosso hospital, nesse momento, tem dificuldade com as crianças com câncer, porque elas, mais do que ninguém, precisavam da casa e da família. O SUS, ele é um sistema que atende a todos, mas ele não tem como oferecer casa, abrigo, calor humano, né? Então, isso para a criança era notável, a necessidade disso. Nós fomos aí em 2008 para a segunda casa, que foi a Casa de Apoio ao Paciente Oncológico Pediátrico, né? Onde as crianças ficam lá com seus pais, né, durante o seu tratamento da quimioterapia ou radioterapia. Em seguida, a necessidade bateu na nossa própria porta. Poxa, você cuida de tanta gente que faz diálise peritoneal na casa, porque a diálise peritoneal é um método de tratamento que é feito em casa, não é? E enquanto a casa não tiver condições, porque a casa precisa de uma adaptação, então a pessoa não tem mais os rins funcionando, ela está sendo tratada, ou ela aguarda um transplante, é um método interessante, tratamento porque é feito em casa, bastante difundido esse método, e enquanto a casa não tem condições, enquanto muitas vezes na nossa região as pessoas são muito carentes, precisam do apoio da prefeitura, ou de amigos, ou de parentes, para adaptar a casa, para receber um equipamento. Aí nos foi colocada uma necessidade que estava nos nossos olhos, a gente não via. Por que não fazemos uma casa também para os pacientes da diálise peritoneal? Foi a nossa terceira casa. Isso aconteceu em 2009. O ano passado, o professor Francisco Habermann, que até esteve recentemente com o senhor aqui na Rede Vida, nos levantou a necessidade
de um local para receber a Associação Botucatuense de Apoio ao Hipertenso, e a gente tinha a mesma demanda da associação que congrega os pacientes portadores de doenças renais, né? Então fizemos lá um espaço para essas associações, e aí tivemos também a ideia, que veio também do pessoal do serviço social, assim, e aquelas famílias que ficam esperando o paciente fazer hemodiálise, que ficam lá nos corredores, principalmente à noite. Então eles foram para essa 4ª casa. E o senhor viu a inauguração da 5ª casa, que é voltada aos pacientes transplantados. Eu quero lhe dar os Então, parabéns, porque eu não sabia o que era casa de apoio, aprendi e fiquei verdadeiramente edificado com as instalações que eu acabei de ver ali, como que é tratado aquele que foi operado, etc., e vem para essa casa. Meus parabéns. Agora vou lhe fazer uma pergunta, o senhor me responda se quiser ou não. Quais seriam os pontos positivos e negativos do SUS? E depois eu lhe vou dar um exemplo de SUS no Brasil. Bom, acho que essa pergunta é uma pergunta que eu fico muito feliz que o senhor faça. O senhor gostou? Gostei muito. Então vamos. Eu sou defensor e admirador do Sistema Único de Saúde, porque ele foi um sistema que foi construído durante muitos anos, né? Ele não foi um sistema que alguém um dia, vamos fazer o SUS. Não aconteceu isso, né? O SUS foi um sistema pensado, ele é previsto na nossa Constituição da República, e ele é o grande ponto positivo do SUS, eu acho que ele se divide em 2 pontos. Primeiro, o acesso universal. Todas as pessoas têm direito ao SUS, não é? Ele permite que todo mundo tenha direito ao SUS. Isso não é comum em outros países, não é? E a grande vantagem do SUS é a qualidade daquilo que o SUS faz prioritariamente. Então, o SUS, muitas vezes, ele tem a sua imagem, de certo modo, comprometida por filas, por alguns problemas na atenção básica, mas a gente tem que entender que a imensa maioria dos procedimentos chamados de alta complexidade, vou citar na minha área, hemodiálise e transplante, quase tudo é SUS. E os resultados do Brasil, e não fica na nossa área, câncer, AIDS, o Brasil é exemplo nessas áreas para o mundo. Isso é totalmente financiado pelo SUS. Não que não haja convênios ou tratamento privado no país, mas o SUS garante à imensa maioria da população brasileira tratamento que não havia nenhuma condição de nenhum brasileiro custear. Então, o lado positivo do SUS é a sua gratuidade, né, e também e de acesso universal e a qualidade do tratamento de alta complexidade. Qual o lado ruim? O lado ruim é que muitas vezes é difícil chegar. O SUS é bem avaliado por quem é atendido no SUS, ele é mal avaliado por quem não consegue ser atendido. Isso é um problema. O outro lado negativo do SUS é aquele tratamento que fica entre o básico, que é muito bom, vacina, pré-natal, rede básica é boa, e a alta complexidade, por exemplo, o nosso hospital em Botucatu. Entre uma coisa e outra, realmente nós temos problemas, né? Então, eu brinco que é mais fácil, às vezes, em Botucatu, a gente fazer uma cirurgia cardíaca do que fazer uma cirurgia mais simples, né? Porque realmente essa é a prioridade dada nesse momento. Então, esse é um grande desafio da gestão do SUS, equacionar aquilo que a gente chama atendimento de média complexidade ou de nível secundário. Atrás de todas as deficiências do SUS está o seu pouco financiamento. Se o SUS tivesse o financiamento que a saúde no Brasil precisa, ele seria, sem dúvida, um sistema de saúde perfeito. Eu vou dar um exemplo conforme lhe falei. Lá em Barretos existe o Hospital do Câncer. Hospital do Câncer, sim. Eu estive lá semana passada. E estive com um grande médico que estudou em Botucatu, Dr. Lorenzi. E o Dr. Lorenzi me explicou que eles atendem lá 2.500 pessoas por dia. Naquele hospital não há pagamento nenhum. Todo mundo é pelo SUS. Mas, ó, doutor Pascoal, vale a pena visitar aquilo lá. O rico é tratado como pobre, o pobre tem seu apartamento também, que vai pelo SUS, e pode ter uma pessoa da família que acompanhe. Eu achei uma coisa maravilhosa. Quem está dirigindo aquilo como administrador é o Henrique Prata. E foi seu pai, Paulo Prata, médico cancerologista, que idealizou aquele hospital. A sua mãe
Doutora Sila é a presidente dessa instituição. É uma coisa maravilhosa. Outra coisa, ele me mostrou, doutor Lorenzi, o que foi inaugurado há 2 meses, uma coisa extraordinária que não existe, disse ele, Lorenzi, ainda. Um médico fica sentado num lugar e 12 alunos estão aprendendo a operação. Ele fica então lá trabalhando e orientando, e os outros 12 estão aprendendo a cirurgia daquela matéria. Coisa maravilhosa. Vale a pena, doutor Pascoal, um dia eu sou visitar esse hospital. Com certeza. Procurar Henrique Prata e dizer D. Antônio que pediu. Acho que sim. Eu acho que o SUS tem esse e outros exemplos exitosos, mostrando que é um sistema viável. Ele precisa de um financiamento mais adequado, mas o que o SUS faz para a população brasileira em relação a esses tratamentos mais complexos, ninguém faz. Então, acho que a gente não pode só falar mal do SUS porque a gente vê a fila, vê os prontos-socorros lotados e a gente vê muitas deficiências, mas eu acho que ele é um sistema extremamente importante e ímpar, né, na saúde, possivelmente um dos melhores exemplos que nós temos no mundo. Não é? Doutor, só se referia a 2 médicos, e são médicos amigos, eu preciso também salientá-los agora. O Éder Treza, cardiologista, aposentado, que já esteve no meu programa 2 vezes. E o senhor se referiu também ao Dr. Francisco Habermann, nefrologista e professor da faculdade, que também entrevistei há pouco tempo e já foi ao ar. De modo que eu queria também prestar uma homenagem a esses 2 médicos que o senhor citou dentro da sua entrevista. Eu acho que é homenagem mais do que justa. O Dr. Francisco é colega, né, trabalhando no mesmo departamento, e o Dr. Éder foi realmente a pessoa... O Dr. Éder é um grande eletrocardiografista, ele é um grande especialista em eletrocardiograma. Eu não fui bom aluno em eletrocardiograma, eu confesso, mas ele me ensinou mais de humanização do que de eletrocardiograma. Então eu aprendi muito com ele, devo muito isso a ele. E ele sempre foi uma pessoa que batalhou muito para que essas ações em prol do conforto, do bem-estar, da segurança do paciente, principalmente que vem distante, fosse realidade em Botucatu. Eu acho que ele pode se sentir feliz que a nossa fundação conseguiu encontrar esse caminho. Doutor Pascoal, nós chegamos ao final do nosso programa. Como o tempo corre, não? Rápido. Eu fico muito grato ao senhor que aceitou vir aqui, deixou seus trabalhos e brilhantemente nos deu as explicações sobre nefrologia. Muito obrigado, Antônio. Também foi um prazer falar da nossa fundação, que, como eu disse, era uma fundação filantrópica. Esse nome talvez não seja o melhor nome, porque filantropia, qualquer ação isolada pode ser uma ação filantrópica, mas eu gosto mais de falar da questão da responsabilidade social. Eu acho que as entidades, certamente Barretos é uma, que recebe isenções fiscais do governo, tem a obrigação de devolver para a sociedade parte daquilo que recebe como incentivo fiscal. E falar da nossa fundação, que eu tenho o prazer de dirigir há tantos anos, já desde 2005, é sempre um prazer. Falar com o senhor é sempre um prazer, e estar na Rede Vida, poder falar para o povo do meu país também é sempre um grande prazer. Muito obrigado, senhor.